Oi, pessoal, eu sou a professora Alexandra Monteiro e hoje a gente vai fazer nossa aula sobre a disciplina de Planejamento Ambiental. Essa nossa aula se prende às unidades 1 e 3, como uma forma de revisão para a prova de vocês. Então, a gente vai abordar os principais assuntos realizados a essas duas unidades. É importante também que vocês estejam sempre aí aprofundando os conteúdos, seja no material disponibilizado pela instituição, no portal de vocês. Lá vocês têm referências, vocês têm indicações de leituras, autores. Então, esse aprofundamento também se faz necessário para que vocês tenham proveito excelente da disciplina, E esse conhecimento que vai ser levado aí para a vida profissional de vocês. Também parabenizo a vocês pela escolha do curso, O assunto que a gente vai tratar, ele é bastante relevante no assunto atual, em que a gente vê muito se falando hoje em dia, se discutindo e se debatendo, Então, a gente inicia aqui a nossa aula falando sobre a organização interna das cidades. E aí a gente coloca que essa organização interna das cidades, ela é uma consequência dos processos iniciados durante a colonização, no caso do Brasil, com a colonização, foi que foram desenvolvendo a economia, foram surgindo novas pessoas, com culturas diversas, trazendo aqui para o país também. E ao instalar infraestruturas, principalmente relacionadas ao transporte e atividades econômicas, foram desenvolvidas e puderam se instalar próximas em áreas que a gente diz que são concentradas de diversas atividades. No caso, para a época, a gente teve alguns ciclos econômicos que a gente sempre destaca, inicialmente aí o ciclo do pau-brasil, e o destaque que a gente coloca para essa organização interna das cidades é o posicionamento das cidades localizadas próximo aos portos, próximo às áreas litorâneas, porque ele era uma forma de escoamento mais rápido das mercadorias. Então, a gente tem como exemplo, cidades Salvador, Recife, que foram inicialmente para o Brasil muito importantes nesse desenvolvimento das cidades. Então, as primeiras cidades, de fato, foram implementadas nas áreas litorâneas, por essa facilidade aí de exportação dos produtos, inicialmente com o pau-brasil mais forte na economia, sua extração, sua exploração. E também não podemos deixar de citar aqui a ideia da proteção do território, que fazia com que fossem posicionados em locais estratégicos para proteger o território de invasões, já que naquela época a gente tinha muito a ideia de conquistas por território, então havia muitas disputas. Então, a gente fala aí que houve um início de desenvolvimento de economia gerado, principalmente nessas áreas litorâneas. E essas áreas, no decorrer do tempo, elas também passaram a ser muito valorizadas, gerando aí um processo de especulação imobiliária, que dentro da ideia de cidades, da ideia de urbanização, a gente atrela muito algo que é mais desenvolvido, em que você tem uma concentração maior de comércio, geralmente são mais valorizados e uma especulação imobiliária maior, consequentemente. E também é onde se concentram pessoas que têm um capital mais elevado para investir ou comprar os imóveis que são mais valiosos. No entanto, aí, décadas depois, de vários fluxos de exploração, quanto população, também avançaram por o interior do Brasil. Então, a gente inicia com esse desenvolvimento nas áreas mais litorâneas. No entanto, após algumas décadas, a gente tem migrações também para o interior, desenvolvendo outras atividades, como pecuária, A gente também fala que, dentro da ideia de exploração do território brasileiro, a gente teve algumas operações, como as conhecidas operações bandeiras, que era de adentrar ao território ao interior para poder encontrar novas riquezas, Tanto que uma das coisas encontradas foram ouro, prata, cobre, foram dentro dessas expedições.
Então, é importante que a gente lembre dessa historinha, porque, de fato, ela representa o início da organização interna das cidades e também como os ciclos econômicos foram importantes, né, para esse desenvolvimento. E aí, mais uma vez, digo que os principais ciclos foram, inicialmente, do pau-brasil, ciclo do açúcar, algodão, do café, também o ciclo da mineração. A organização interna das cidades, ela engloba as formas como o espaço urbano ele é produzido e como as cidades funcionam internamente. Então, são questões relacionadas à segregação urbana, desigualdades socioespaciais no meio urbano, assim como o que podemos chamar de especialização espacial no espaço urbano. Então, a gente tem áreas ou bairros que concentram uma determinada atividade econômica ou também funções específicas e importantes. E também desenvolvem aí questões sobre planejamento urbano e políticas sobre as cidades. Então, todo esse contexto aí de organização das cidades, eles representaram uma sociedade mais voltada para também o espaço urbano, para esse desenvolvimento e também pensar esse espaço, que é o que a gente vai desenvolver dentro do raciocínio aqui na nossa aula. Dentro dessa ideia de organização interna das cidades, é determinado também elementos econômicos e políticos, né? Como a gente já falou aqui da ideia dos ciclos, do posicionamento, de como foram se desenvolvendo as cidades, eles são primordiais para isso e a gente tem que atentar para o fato, né, que os proprietários dos meios de produção, eles também foram responsáveis por criar infraestrutura que pudessem potencializar suas atividades. Então, pessoas que detinham capital, né, eles investiam em obras, vias de transporte, investiam em fábricas, indústrias, né? Então, tudo isso aí fazia com que você concentrasse determinadas atividades em um espaço, né, que a gente denomina de centros, e a partir desses centros se desenvolvia também toda a cidade, né? Aí você também tinha uma concentração de casas, que essas casas se diziam aí mais valiosas. E essa ideia do desenvolvimento das cidades também era muito atrativa para as pessoas do campo, né? O campo, o meio rural, ele tinha aquela ideia de não ter tanto desenvolvimento educacional, não ter tantas oportunidades, porque lá não se situavam as indústrias. Então, começou a ocorrer o movimento migratório do meio rural para as cidades, né? Com a ideia de buscar, de fato, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, conseguir empregos, mas nem sempre a realidade, né, ao se chegar na cidade, era essa esperada e sonhada pelas pessoas do campo, pelas pessoas do meio rural. Então, é importante a gente lembrar dessa ideia dos investimentos em infraestrutura, né, indústria, na economia, comércio, pelas pessoas que detinham capital. Então, isso aí potencializava as atividades da cidade. E aí, como eu já disse para vocês, isso fez com que surgissem as áreas centrais, né? Que eram as áreas que tinham ali uma concentração de atividades econômicas. E essa centralização das atividades em determinados pontos do espaço urbano, ele promoveu uma valorização dessas áreas, né, de moradias, então casas mais valiosas eram as que estavam mais próximas do centro, né? E também aí tínhamos determinados pontos de espaço urbano, que promoveu a valorização dessas áreas e provocou também deslocamento de grupos sociais e atividades que não tinham condições de arcar com o custo dessas áreas. Então, era meio que você segregava, né? Quem tinha mais recursos, quem investia, quem tinha indústria, se concentrava no centro, em que você tinha uma valorização maior. Já quem não tinha recursos suficientes para se manter nessas áreas, tinha que ficar em áreas que a gente começou a denominar de áreas periféricas, né? Então, com isso, né, a gente teve a ocupação das periferias, que, por não apresentar as infraestruturas necessárias, apresentam uma série de problemas urbanos, sociais e econômicos. E a isso a gente se estende até hoje, né? E
a gente ainda vai falar no decorrer da aula muito do crescimento, da concentração de pessoas, né, do desenvolvimento de regiões metropolitanas também, que tudo tem uma importância dentro dessa ideia de planejamento urbano. E é importante também a gente colocar aqui que esse desenvolvimento das cidades, dos centros, eles estavam muito ligados aos desenvolvimentos dos sistemas de transporte, né? Que à medida que a gente teve uma ampliação, um desenvolvimento maior do sistema de transporte, esse sistema, seja ele rodoviário, ferroviário, né, que eram os principais para a época, principalmente aí século XIX, meados do século XX, os fluxos eles se expandiam, né, e as diversas atividades econômicas também se confluíam para próximo aos terminais rodoviários ou ferroviários. Então, as atividades econômicas, elas sempre estavam próximas ao onde você tinha sistemas de transporte, porque uma coisa estava diretamente relacionada à outra, né, para a escoação do produto. Assim como a gente falou no início, que inicialmente as cidades se desenvolveram próximo aos litorais, justamente pelo fato de escoar os produtos que eram exportados, né, pelo Brasil. Então, conforme foi ampliando também o sistema de transporte, os centros, né, das cidades eles foram se modificando para sempre ficar próximo a onde você tinha uma disponibilidade maior de transporte. Se faz necessário a gente fazer aqui uma distinção entre o que seria urbano, rural e cidade, né? A gente acaba usando como sinônimo cidade, urbano, mas a gente vai entender agora que tem algumas diferenças. Quando a gente fala urbano e cidade, né, apesar dessa utilização como sinônimos, urbano ele se refere a práticas que se diferenciam do rural, no sentido aí de concentrar preferencialmente atividades relacionadas ao setor secundário, né? Está relacionado aí então à indústria, também ao setor terciário, que são comércio e serviços. Já quando a gente fala em rural, ele é composto por áreas não ocupadas, né? No caso aí que possuam reservas florestais, e também áreas agrárias, né? Voltadas aí para práticas do primeiro setor, agropecuária, mineração, extrativismo. E cidade, né, o último conceito aqui para a gente diferenciar, é a materialização do urbano. Então, cidade, de fato, está mais atrelada ao urbano, mas não é sinônimo. Então, está atrelada à ideia de aglomerações populacionais e também suas expressões aí relacionadas ao conjunto de casas, prédios, áreas de lazer. Então, é importante a gente ter essa distinção desses conceitos, né, nas nossas cabeças. E quando a gente fala que a ideia de cidade está relacionada ao conjunto de casas, é importante que a gente coloque que os custos de moradias, né, próximos às áreas centrais são cada vez mais elevados e também estimulam, com essa elevação, a fuga, né, de classes menos favorecidas para áreas que a gente chama também periférica, né, áreas não centrais. Então, esse modo aí, como as cidades brasileiras se organizaram, a partir de meados principalmente do século XIX, né, com essa consolidação de áreas centrais e alguma concentração também de atividades em locais, como a gente falou, principalmente próximo aos sistemas de transporte, ele não ocorreu de uma forma organizada, ou seja, não houve um planejamento para isso. Ele foi simplesmente acompanhando as transformações e meio que se adaptando, se alterando, mas um planejamento em si e uma organização não houve. Aqui um pouquinho do que a gente já falou, né, da ideia do fluxo migratório para as cidades. E não esquecer que essa ideia da migração para as cidades, elas faziam com que aumentasse muito a população das cidades, né? E aí isso a gente também vai falar aqui mais à frente, que geram alguns problemas
econômicos, alguns problemas até de saúde pública para a cidade, porque como ela não teve uma organização e ela não esperava tantas pessoas, né, e esse planejamento não aconteceu, e a população foi crescendo, se situando em áreas sem saneamento, em áreas até de risco, né? Então, essa migração também tem alguns problemas dentro das cidades. Aqui a gente também já falou um pouquinho, né, da ideia das primeiras cidades que se desenvolveram no período colonial, relacionados principalmente à localização próxima às áreas litorâneas, né? Citamos aí como exemplo Recife, Salvador. E aí a gente vem para outro ponto interessante, que é a ideia de urbanização e crescimento urbano. Urbanização e crescimento urbano dizem respeito ao crescimento da população urbana em relação à população rural e crescimento das cidades. Essas questões elas se referem às migrações rurais e urbanas, crescimento do espaço físico das cidades, processo de conurbação, né, que é quando a gente tem cidades praticamente juntas umas das outras, porque elas quase se confundem em sua área territorial, e crescimento de cidades médias. Essas estão relacionadas, em geral, a processos específicos do espaço urbano em uma região ou país. Importante a gente falar desse crescimento das cidades e essa confusão do território, né, pela proximidade, porque a gente vê muito isso atualmente, né, relacionado ao que a gente chama das regiões metropolitanas, né, que foram surgindo em áreas mais afastadas dos centros. E dentro dessas áreas de região metropolitana, a gente tem muitas vezes a concentração de indústrias, né, que por não conseguirem mais se situarem no centro, ou até por não ter mais espaço para isso, estão migrando aí para regiões metropolitanas e, consequentemente, essa região metropolitana também se desenvolve em relação à população, né, porque uma vez que fornecem emprego, também visa aí uma migração de pessoas para essas áreas. E aí, a composição demográfica, ela refere-se à forma como a população se distribui ao longo do tempo e também à quantidade de pessoas que circulam em um determinado espaço geográfico. Até entra aqui uma análise, que é importante a gente fazer também, relacionada a como se constituíam as famílias nas décadas passadas e como está hoje, né, a formação dessas famílias. Antigamente a gente tinha famílias bastante numerosas, né, de 5, 6, até 10 filhos ou mais. Hoje em dia as famílias elas estão com números bem mais reduzidos, né, chegando aí a terem 2, 3 filhos no máximo, assim, média, e alguns até optam por um filho ou até por não ter. Isso também foi em decorrência da inserção da mulher no mercado de trabalho, que trouxe essa transformação, essa reformulação. Então, toda uma alteração também de contexto cultural, que houve com que a gente tivesse uma diferença aí da composição demográfica também da população urbana. E aí esse quadro, que tem até no material de vocês, eu coloquei aqui, para que a gente possa analisar, né, a evolução da população urbana, aí no caso é de 1940 até 2019. E aí a gente percebe o aumento do total da população durante esses anos, né? Então, 2019, a gente tem aqui 210 milhões e 100 de habitantes. E a população urbana aqui também cresceu e a gente chega hoje no número de 178 milhões 585 mil. E aqui são índices, né, de urbanização. E o índice também bastante crescente, né, nos últimos anos. Então, a gente, no último ano, 2019, a gente chega aí um índice de urbanização de 85%.
Dentro dessa ideia da urbanização, né, mas como a gente está falando sempre em áreas centrais e também em áreas periféricas, as periferias, elas abrigam grande parte da população brasileira e apresentam uma série de problemas urbanos e sociais, né, em decorrência da ocupação não planejada. E dentre essas consequências, a gente destaca a ausência de infraestrutura básica de saúde, saneamento e educação, construção de moradias em áreas que representam risco, seja geológico, geomorfológico, transportes públicos precários, dentre outros que a gente pode estar identificando, né? Questão muito também de saúde, esgoto, né? Que está relacionado ao saneamento. Então, é importante a gente também ter essa ideia que as periferias, elas agregam muitas pessoas, né? Não somente os centros. E aí, essa ideia de uma concentração de pessoas na periferia, ela também gera preocupações, né? Que trazem hoje em dia para dentro dessa ideia do planejamento urbano preocupações como a própria mobilidade urbana, acessibilidade, também relacionado a questões ambientais, né? Que cada vez mais vem se tornando presente e discutida dentro da sociedade, né? Principalmente devido à ideia do desenvolvimento sustentável. Então, é algo também discutido e importante de ser lembrado. E a gente tem aqui a tendência, né, de evolução em enfoques do planejamento urbano, que eles meio que se divide em urbanismo moderno, urbanismo pós-moderno e urbanismo contemporâneo, né? O moderno aí a partir de 1930, né, com cidade industrial. O pós-moderno, cidade-mercadoria, né, a ideia da cidade dos centros concentrarem mais comércio, serviços. E mais atual a gente tem o urbanismo contemporâneo, que é esse que a gente vai discutir mais hoje, que é a ideia da cidade para as pessoas. E aqui vocês também conseguem visualizar aí os principais urbanistas para cada um desses períodos. Dentro dessa ideia de organização interna da cidade, de planejamento urbano, a gente tem um assunto que é bastante discutido, né, que é o saneamento básico. Então, o saneamento básico ele pode ser entendido como um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Então, a gente sempre vê notícias, né, falando ou reclamando da falta de saneamento, é bastante comum, e principalmente em áreas periféricas e também em áreas rurais, né, em que o saneamento é mais precário. E aí, aqui no Brasil, a falta ou a ausência de qualidade de saneamento é o principal problema de saúde pública e ambiental. Ou seja, o saneamento básico ele está bastante relacionado à saúde pública e também às questões ambientais das cidades. Então, devido às disparidades sociais acompanhadas de diferenças na qualidade do serviço de saneamento, o assunto também pode ser de interesse do terceiro setor, que historicamente, né, vem direcionando ações de ajuda e preservação ao desenvolvimento de comunidades locais, de forma a estimular sua participação em campanhas de esclarecimento e educação ambiental. O terceiro setor, né, que atua aí como um outro braço do Estado, com a ideia de não ter fins lucrativos, mas voltar ações para áreas da sociedade, também tem uma importância dentro desse segmento aí de busca por uma qualidade melhor de saúde pública, do meio ambiente, também de saneamento. A OMS, ela fala que o saneamento é relacionado ao controle dos fatores ambientais da nossa espécie, que prejudicam ou que possam prejudicar o nosso bem-estar, né, e que faz determinado lugar melhorar a qualidade de vida
e a saúde da população, fornecendo condições no mínimo adequadas e ou evitando prejuízos a esse bem-estar. Então, essa definição da OMS, ela de fato faz referência a essa ideia da qualidade de vida, da saúde pública e do bem-estar da população de uma maneira geral. E aí a gente chega a dizer que o saneamento básico, ele é um serviço, né? Ele é um serviço que deve ser prestado pelas entidades responsáveis, né? Sendo que a gente precisa que algum órgão, ou uma entidade, ou uma empresa execute as atividades realizadas nesse serviço, né? De forma que a gente tenha garantias aí para os clientes, né? Que no caso somos nós, população, para que a gente receba esse serviço com qualidade e que a gente possa usufruir dos benefícios, né? No caso aí, uma qualidade de vida melhor, benefícios em relação à saúde, benefícios também em relação ao meio ambiente. Quando a gente diz que o saneamento está relacionado também à saúde pública, né, a gente consegue identificar que existem algumas doenças que são causadas pela falta de saneamento, né? E aí a gente pode definir também o saneamento como um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. E aí dentro desse contexto a gente consegue identificar algumas relações com essa ideia da saúde, né? A gente sabe que o uso ou o contato com água contaminada ou água não tratada geram malefícios para a saúde, né? Resíduos em locais inadequados também geram. Então, importante esse saneamento para a saúde pública. E aí eu citei, né, aqui para vocês que são 3 efeitos da falta de saneamento, né, com influência direta na saúde pública. Primeiro é a contaminação por agentes patogênicos. Segundo, convivência ou contato direto com água não tratada na área domiciliar. Terceiro, presença de resíduos sólidos urbanos no entorno de área domiciliar. E aí esses 3 efeitos, infelizmente, né, eles são muito presentes em áreas mais periféricas, com a ausência de saneamento. E quem vive em centros de cidade acaba não vendo tanto isso, a não ser que, de fato, visite periferias, ou, enfim, passem por perto. Mas dentro do centro é mais difícil a gente identificar esses efeitos aí da falta de saneamento básico. E a ideia da eliminação de rejeitos, né, também é bastante importante, até pela própria legislação atual, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que, por exemplo, hoje em dia é proibido os lixões, né, famosos que a gente falava. Então hoje a gente tem a ideia dos aterros sanitários, mas que infelizmente a gente ainda não conseguiu migrar completamente dos lixões para os aterros, até porque isso, né, assim como o saneamento básico, requer grandes investimentos e entraria dentro dessa ideia do planejamento urbano, do que seria mais prioritário, né, e para os governos atuais, de quais seriam seus focos principais de investimento. Então, voltando para essa ideia do saneamento básico com saúde, né, o saneamento básico ele tem como função garantir a saúde pública, né, o controle de doenças, de vetores e pragas, também deve ser incluído nesse rol de serviços. E atento que a gente fala, né, quando a gente tem essas épocas chuvosas, como agora até no começo do ano, pelo menos aqui para o Nordeste, a gente começa a se preocupar com doenças, com acúmulos de água, como, por exemplo, a dengue, né? Então, é preocupante e essa falta de saneamento básico acaba confluindo aí para casos maiores nesse período do ano. O saneamento básico ele também tem um forte componente cultural e educacional, né? E no caso aí a sua ausência
ou a falta de qualidade, ela está diretamente relacionada ao bem-estar social, né? Então, todo mundo sonha em ter um saneamento básico adequado, né? O mínimo. Então, a gente também considera aí a ideia do saneamento básico como até um indicador socioeconômico, né? Para as cidades, para os países, né? Em que ele justifica o interesse do poder público também em regular e garantir os serviços relacionados às políticas que garantam a qualidade desses serviços. Então, no Brasil, né, como a gente vem falando, o saneamento público, o saneamento básico também está relacionado à saúde pública e meio ambiente. E aí, mais voltado especificamente a ideia do controle ambiental, saneamento básico e saúde pública, a gente vai fazer alguns paralelos dentro dessas relações. Ainda sobre saneamento básico e saúde pública, também é importante, vocês vão encontrar no material de vocês, né, algumas informações em que investimentos em saneamento básico causam grandes benefícios econômicos para a saúde pública, né? Porque quando se olha os valores gastos em saúde pública, percebe-se que muitos foram para controlar algumas epidemias que foram causadas pela falta de saneamento. Então, há alguns dados que vocês podem encontrar, né, relacionados a isso no material de vocês. E essa ideia, né, que saneamento ele tem que ser prioridade, né? A gente tem alguns planos voltados para o saneamento básico, para a ampliação disso no país, mas que a gente não pode dizer ainda que a gente tem 100%. Na verdade, a gente está caminhando, né? A gente vê alguns esforços, mas ainda precisamos melhorar bastante. Opa. Sim, então continuando aqui, a ideia do saneamento básico também com o controle ambiental. Quando a gente fala que saneamento básico está relacionado a resíduos, a esgotos canalizados, né? Então a gente entende que a gente tem um sistema que ele ocorre de uma maneira equilibrada. Mas quando a gente não tem, aí a gente corre sérios riscos, né, voltados para o meio ambiente, né, como contaminação de lençóis freáticos, ou até colocada de resíduos em rios, lagos, ou no mar também. Então, a ideia da limpeza pública e também da coleta de resíduos sólidos, né, incluindo ações que são importantes de redução, reutilização, reciclagem, tratamento, e aí sim a destinação final ambientalmente adequada, né, também com drenagem pluvial e controle de vetores de doenças transmissíveis, são ações também do saneamento básico voltadas mais para esse controle ambiental. Então, se a gente encontra, né, resíduos sólidos que são expostos aí, intencionalmente ou não, a gente já viu reportagens, né, infelizmente, de empresas descartando resíduos de maneira inadequada, jogando nos mares, né, e aí isso gera consequências que tem aí vetores relacionados a doenças como mosca, barata, pombo, rato, que eles são, como a gente está dizendo, vetores de doenças, são transmissores. Então a gente tem que ter cuidado com essa ideia dos resíduos que são gerados e para onde eles vão, para onde eles são direcionados, para de fato a gente ter um direcionamento correto, né, e ter uma preservação aí ambiental, um controle ambiental. É importante, né, como a gente vem falando, a ideia do planejamento urbano. Planejamento, né, é uma palavrinha relacionada muito à administração, né, que vem nos remeter à ideia de você criar planos, traçar objetivos, metas, né, e quando se relaciona aí a palavrinha urbano, a gente tem essa agregação e os objetivos são voltados de fato para as cidades. Então, a gente diz que a tendência atual do planejamento
urbano é de desenvolver as cidades para as pessoas, né? Porque a gente falou da urbanização aí pós-moderna. E a gente tem como intuito revitalizar espaços públicos que estão abandonados ou sendo usados apenas por algumas pessoas, alguns públicos, né? Como é o caso de algumas rodovias. E as ruas, elas podem ser consideradas também espaço público de bem comum, porém elas são usadas, na maioria dos casos, por pessoas que têm veículos privados, né, automóveis. E aí, então, a gente diz que há uma apropriação de um bem público para uso privado. A gente percebe transformações, né, dentro do meio urbano, aqui na cidade de Fortaleza, que é de onde eu estou. A gente teve nos últimos anos muitas transformações, principalmente voltadas para a mobilidade urbana, né? A gente teve a criação de ciclofaixas, faixas de ônibus, viadutos, inclusive algumas constatações, né, de impactos ambientais. Então, de fato, há algumas modificações urbanas têm que ser planejadas para que também elas não tenham impactos ambientais, já que a gente fala tanto, né, da ideia também de preservação ambiental. E como a gente vem acompanhando o desenvolvimento da cidade, a gente sabe que haviam áreas que antigamente eram só verde e que os prédios comerciais, né, foram se apropriando, foram construindo, e a gente perdeu muito de área verde, né? Até pelo fato que a gente já disse aqui que a maioria das cidades elas não foram feitas com planejamento. E um exemplo no Brasil que a gente disse que foi uma cidade planejada foi no caso aí Brasília, né? E se a gente falar também de outras cidades que tem como destaque aí um planejamento urbano, é a cidade de Curitiba, né? A cidade de Curitiba, além de ser uma referência de planejamento, de mobilidade, de transportes, ela também tem uma grande característica voltada para a área ambiental, porque ela tem uma área verde bem ampla, né? Então, tudo isso está atrelado à ideia de planejamento urbano, infraestrutura, né, de recebimento de indústria de grande porte, né, você tem uma atração maior de trabalhadores. Então, para tudo isso, o planejamento sendo feito previamente, ele funciona e faz com que as cidades, elas de fato não tenham problemas futuros, né? Então, esse planejamento das cidades, ele vive um momento em que o intuito maior, de fato, é promover políticas públicas, né, que beneficiam os cidadãos por meio da devolução de espaços públicos de qualidade para a população. E aí, como eu citei, no caso aqui de Fortaleza, né, criação de ciclofaixa, faixa de ônibus, a gente tem programas hoje aos domingos voltado para população, né, ocupação de parques, como exemplo aqui no caso o Parque do Cocó, e aí tem toda uma programação voltada para que a população ocupe esses espaços que até alguns anos não estavam sendo esquecidos, né? Então são espaços importantes, né, da cidade sendo reocupados. E aí tem como tendência de desenvolver as cidades para as pessoas, né, que ela se consagra por meio do Estatuto das Cidades e dos planos diretores, né, que são importantes para a gente entender sua funcionalidade e dizer que eles são instrumentos que asseguram a participação das pessoas nas decisões sobre as cidades. O Estatuto em si, né, ele tem a lei específica. Ele é uma tentativa de democratizar a gestão das cidades brasileiras através de um instrumento de gestão. E esse instrumento de gestão é o próprio plano diretor, né? Então, o Estatuto está atrelado ao plano diretor, né? Porque ele tem como instrumento isso. E o plano diretor, ele é um instrumento fundamental da política urbana, que é base de leis, normas e diretrizes para a cidade. E informaçãozinha importante é que o plano diretor ele é obrigatório para toda cidade com mais de 20 mil habitantes. E o direito à cidade
evidencia o direito de todos os cidadãos ao espaço público, sem distinções ou privilégios. Então, é a ideia da cidade ser, de fato, planejada e promovida para todas as pessoas, independente de classe social, raça, gênero. Todo mundo tem direito aos espaços da cidade, né? Então, o direito à cidade ele passou a ser uma questão primordial no planejamento urbano, né? O acesso à cidade. E aí se pensar também, né, na ideia de acessibilidade a pessoas que têm mobilidade reduzida, como a gente já vê hoje, né, rampas de acesso às calçadas ou a locais específicos, né, monumentos, museus. Então, tudo isso é pensado para, de fato, a cidade ser utilizada para as pessoas, independente de classe, gênero, como a gente já falou. Então, o desenvolvimento estratégico, né, de urbanização das cidades, ele é importante tanto para as pessoas quanto para os governos, né, que vão administrar a cidade e precisam propor melhorias. Então, para que o município ele se desenvolva, né, em torno dos seus setores industriais, turísticos, comércio e também deslocamento urbano, é um dos principais problemas que a gente identifica nas cidades, e aí por isso alguns planos, né, de mobilidade urbana. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, né, também é outra palavrinha relacionada à área da administração, que tem a ideia de pensar e fazer planos de maneira estratégica, de maneira voltada, no caso aqui da gente é para a cidade, né? Então, a gente tem que planejar estrategicamente de maneira a usar os recursos disponíveis e de forma eficiente. Aqui eu também coloquei uma imagem que também é do material de vocês, né, que especifica aqui mais a fundo o plano diretor. Como a gente já viu, é um instrumento básico de um processo de planejamento municipal, então ele é feito em âmbito municipal, para a implementação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. É também um plano que estabelece os objetivos a serem atingidos, né, o prazo em que esses devem ser alcançados, atividades a serem executadas e quem deve executá-las. E, no caso, ele é diretor, né, porque ele fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do município. Ele também possui um conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano, e é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos aprovados para o município, né? Que estabelece princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas aí como base para as decisões dos envolvidos no processo de desenvolvimento urbano, que não está atrelado somente a agente público, né, mas também a agentes privados. Então, como a gente viu que o plano diretor está atrelado ao Estatuto das Cidades, né, essa ideia de planejar, de planejamento estratégico, utilização dos recursos, dentro do Estatuto das Cidades, ele também traz a ideia de um meio ambiente urbano justo, equilibrado e sustentável, né? Estabelecendo que toda atividade econômica ela deve ter especial planejamento por parte do administrador público, tendo atenção aí aos limites, às diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana previstos nesse estatuto. Então, a gente tem, né, que dentro dessa ideia de desenvolvimento urbano, a função social de propriedade dos espaços, eles devem de fato ser pensados e serem colocados dentro desse planejamento, né, dentro do plano diretor, né, para que você possa ter aí uma ideia do que é a realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade. Então, você tem aí algumas variáveis embutidas, né, social, cultural, econômica. Então, a gente identifica que dentro da ideia do planejamento urbano, alguns desafios, né, são de fato enfrentados, e uma das principais preocupações é relacionada a desigualdades
E a gente sabe que o nosso país, ele é um país de muita desigualdade, que a gente tem concentrações de renda, né, principalmente. Então, a gente tem uma quantidade pequena de pessoas que detêm grandes recursos, em detrimento de um grande volume de pessoas com recursos escassos. E aí essas desigualdades, elas se manifestam sobre aspectos de mobilidade, renda e também de acessibilidade, né, para pessoas com mobilidade reduzida, que foi o que a gente já falou um pouquinho, né, do que são alternativas que as cidades buscam também para dar acessibilidade às pessoas. Em relação ao planejamento urbano voltado à ideia do aspecto ambiental, né, as políticas elas também estão ligadas ao meio ambiente. E aí o próprio estatuto, ele ressalta, né, a importância de você voltar às ações e o planejamento com preocupação para o meio ambiente, focado aí na ideia do desenvolvimento sustentável, que tem aquele conceito, né, de ser entendido como aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, o planejamento urbano integrado, ele é necessário, né, agir visando também preservação ambiental, pois é mais correto que a gente consiga evitar os males gerados pela urbanização, ao invés de a gente ter que corrigir posteriormente. Então, dentro da área do planejamento, tenta-se, né, implementar atitudes, implementar formas de você conseguir impedir males antes que eles aconteçam ou ter que retratá-los futuramente. Um dos pontos finais para a gente discutir aqui são os indicadores de qualidade ambiental aplicados ao planejamento urbano, né? Quando a gente fala em indicadores, é importante a gente entender o que é que eles representam, o que é que eles são. E a própria palavra ela já nos diz, né? Indicadores, eles indicam, eles apontam. Então, eles são uma forma mais fácil da gente entender informações. Então, de fato, indicadores, eles são informações quantificadas, de cunho científico, de fácil compreensão, usada nos processos de decisões em todos os níveis da sociedade, né? Não só voltado aqui para a área ambiental, social, econômica, para a área de planejamento urbano, mas também os indicadores eles são úteis como ferramentas de avaliação de determinados fenômenos, né, apresentando suas tendências e progressos que se alteram ao longo do tempo. Mas como a gente está falando de planejamento urbano, é importante que a gente fale um pouquinho e entenda quais são os indicadores mais utilizados e voltados para a qualidade ambiental. E aí eu citei aqui três principais indicadores voltados para a qualidade do ar, né, temperatura e qualidade da água. Então, você tem ferramentas que são utilizadas principalmente por cientistas, né, as universidades ou grupos de pesquisa ou órgãos também do governo, que eles passam a medir, ou seja, qualidade do ar, temperatura, qualidade da água, né, concentração de particulados. Então, para que a gente possa medir, será que em determinados períodos do ano a temperatura oscilou mais? Em quais meses a temperatura foi mais alta? A qualidade da água de rios, mares, né? Tanto que a gente vê notícias falando se está apropriada para banho ou não. E a qualidade do ar que a gente respira, né? Visto que dentro dos centros urbanos, da área urbana, do espaço urbano, a gente tem concentração também de indústrias que acabam poluindo o ar, emitindo mais gases. Então, também se faz importante ter indicadores de qualidade do ar. Então, esses três indicadores são os mais importantes, mas a gente tem muito mais indicadores voltados aí para a ideia da qualidade ambiental e do planejamento urbano. Mas, de fato, o principal ponto aqui que a gente precisa entender dos indicadores
são dados, são informações, né? E os indicadores é uma forma mais rápida de passar essa informação, seja para a população, seja para as áreas e órgãos do governo, para que eles possam tomar decisão, pensar, analisar e entrar para a ideia aí do planejamento urbano. Se eu identifico por meio dos indicadores de qualidade da água que aquela parte do mar está contaminada, está com um índice de poluição alto e não é apropriada para banho, eu tenho que prontamente comunicar à minha população para que eu evite problemas relacionados, por exemplo, à saúde pública, né? Como a gente viu, saúde pública também está relacionada a vetores, né? Transmissores, mas também a contaminação por meio de água, ou por ingestão ou por contato, né? Problemas de pele. Então, é importante a gente entender e conhecer um pouco desses indicadores. E aí, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa revisão da unidade 1 e da unidade 3, né, da disciplina de planejamento ambiental. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, relembrar um pouquinho desses principais conceitos, mas volto a ressaltar o que eu disse no início. Importante que vocês leiam os materiais que são disponibilizados, aprofundem também nos autores citados, né, nas referências, para que vocês possam, de fato, aí, ampliar o conhecimento e agregar para a vida profissional de vocês. Então, obrigada, espero que tenha sido proveitoso e até breve. Tchau, tchau.